Mais uma vez convosco, meus caros amigos, neste começo de ano de 2015, e gostava que a partir do santuário o Senhor vos concedesse a todos um ano cheio de graça, cheio de saúde, cheio das bênçãos de Deus, um ano repleto de muita ternura, de muita misericórdia, de muito amor, de muita bondade deste Deus que nos quer tanto bem e que hoje nos vai ajudar a rezar, a pensar na festa do batismo de Jesus e também na festa do nosso batismo. Que o ano 2015, ainda com sabor a Natal e a boas festas, eu vos desejo que seja um ano repleto de muita graça e de muita bênção, sobretudo para vós mais idosos, vós mais doentes, vós que tendes uma vida mais difícil, vós que passais por tormentos e situações mais dolorosas, que o ano 2015 possa ser em esperança um ano com menos sofrimento, com menos desemprego, com menos fome, com menos situações dolorosas, um ano com muita graça e muita bênção deste Deus e Pai que nos ama com amor infinito. Aqui estamos novamente para um programa no Santuário e hoje queríamos pôr em relevo o batismo de Jesus, pôr em relevo este batismo. Vós sabeis, com toda a certeza, meus caros amigos, que o batismo de Jesus não é o sacramento do nosso batismo. O batismo de Jesus foi um batismo de penitência, ou seja, aquele batismo que João Batista, filho de Isabel e de Zacarias, ia dando às pessoas, ia mergulhando as pessoas nesse caminho de penitência e de conversão para os preparar para acolher o Salvador e o Redentor. Um batismo de penitência não é um sacramento. Os sacramentos só vieram depois de Jesus e depois do Pentecostes na Igreja. Este batismo é uma preparação para a vinda de Jesus. É uma caminhada penitencial. Iam ao Rio Jordão, eram mergulhados na água, João Batista exercitava-os com uma exortação, com um convite à mudança de vida e à conversão e a preparar os corações, porque vinha aí o Salvador e o Redentor. É este batismo, é este ritual penitencial, de algum modo, que João, o precursor que veio à frente a preparar os caminhos para Jesus, realiza nas águas do Jordão. Nós temos gosto, devoção na Igreja em pensar que Jesus se pôs na fila dos pecadores. É uma coisa espantosa. Ele pôs-se na fila dos pecadores numa humildade profunda, num desejo de dar bom exemplo com toda a certeza e num desejo de realçar a figura, a personagem, as palavras do próprio João, os gestos de João Batista. E então, vemo-lo na fila dos pecadores, ele vai também receber este batismo de penitência. É evidente que Jesus não precisava dele, ele era Deus verdadeiro. Ele não tinha pecado, ele não precisava de penitência, nem precisava de conversão. Ele era o Verbo do Pai, nascido da Virgem Maria, com toda a santidade. Ele é a divindade encarnada. Ele é Deus encarnado, Ele é Deus feito homem, Ele é o Deus que tomou a carne humana e, portanto, não precisava daquele batismo. Mas no meio da multidão Ele se mete na fila
E por isso é que João Batista ficou surpreendido com aquela atitude e negou-se a exercer o batismo, porque não se achava digno de batizar Jesus, no sentido de exercer nele também esse ministério de purificação e de conversão. E há aquele diálogo bonito entre os dois, entre Jesus e Batista, como ouvimos na missa do domingo passado. Há aquele diálogo, mas Jesus convence João com a sua autoridade e com a sua sabedoria e com o seu projeto de salvação e de graça a que João exerça. É verdade que João não é digno de desatar-lhe a correia das sandálias. É verdade que João é só um precursor, um profeta. É verdade que Jesus é Deus verdadeiro e é santo, é o santo, é o autor e o consumador da santidade. Mas aceita, João aceita. E eis que neste mistério insondável desta cena no Rio Jordão, desta purificação, que Jesus não precisava dela, mas quis, até nisso quis assemelhar a nós. Vai na fila para ser batizado. Que humildade profunda de Jesus. Que maravilha esta de se colocar ali, naquele mistério daquela fila imensa de multidão, diz o Evangelho, que é o encontro do Batista, do precursor, para realizar este mistério de graça. Então, sucede algo de maravilhoso, que nunca é demais pensar e meditar. É que, no momento do batismo de Jesus, se realiza uma manifestação trinitária, uma verdadeira teofania trinitária. As três pessoas divinas se manifestam, a cada uma ao seu jeito, nesta cena, lá no Rio Jordão. Então o Jordão foi o primeiro lugar do santuário trinitário, revelado, manifestado, vivido ali, junto à água do Jordão. Primeiro porque, diz o Evangelho, que os céus se abriram e se ouviu uma voz. E essa voz é o Pai fala. No Evangelho o Pai só fala 3 vezes. O Pai não quis falar muito. Porquê? Porque Jesus é que é o Verbo, é que é a Palavra. E enviou o Filho para anunciar os mistérios, pregar a Palavra, anunciar a Boa Nova, pregar um Evangelho. É isso, é Jesus. Mas o Pai fala 3 vezes. E a primeira vez foi aqui no batismo. Para quê? Para dizer: este é o meu Filho muito amado, em quem pus toda a minha complacência, em quem pus todo o meu amor. O Pai chama a atenção para o Filho. O Pai como que nos quer atirar para o Filho, quer nos atrair para o Filho e quer colocar o Filho. Jesus, agora já com cerca de 30 anos, quer que as multidões reconheçam que aquele Jesus é de verdade Deus verdadeiro, Filho de Deus, nascido de Maria de Nazaré. Então o Pai fala. Não é para falar de si, não é para dizer eu é que sou o Pai, eu é que o enviei, eu é que fiz, eu é que... Não, o Pai fala para nos chamar a atenção sobre o Filho. Fala com humildade, fala escondendo-se, fala atraindo a atenção sobre Jesus. E diz mesmo: este é o meu Filho muito amado, em quem pus todo o meu amor. Então já temos aqui
um ensinamento para o santuário de hoje, um ensinamento prodigioso. O amor do Pai, que se revela em Jesus e que nos dá a conhecer seu Filho. O amor do Pai que nos convida a olhar Jesus, a contemplar Jesus. O amor do Pai que nos convida a conhecer Jesus, conhecê-lo internamente, para melhor o amar, para melhor o servir. Então é este mistério insondável. É uma revelação da primeira pessoa da Trindade que fala. Não tinha falado antes, mas fala para chamar a atenção sobre o Filho. Depois temos a segunda pessoa, que é o Filho, que está ali. Um homem com 30 anos, que viveu em Nazaré uma vida oculta e que agora está ali para assumir aquele batismo de João e passar pelaquela situação para que a multidão se apercebesse desta maravilha. E finalmente, diz o texto, que o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus. Desceu para o ungir e o consagrar. Jesus vai dizer mais tarde na sinagoga de Nazaré: o Espírito Santo está sobre mim, me ungiu, me consagrou, me enviou. É esta cena maravilhosa e é esta pomba que simboliza o Espírito Santo. A pomba que já, se calhar, no livro do Gênesis, pairava sobre as águas, voando sobre as águas para dar vida a todas as coisas. O Espírito é vento, o Espírito é pomba, o Espírito é água divina, o Espírito é esta maravilha do amor eterno que desce sobre Jesus, que já estava em Jesus, porque ele era Deus, mas desce para ungir e consagrar. Então temos esta manifestação trinitária prodigiosa. E é isto que era preciso tomarmos bem consciência no percurso do nosso santuário, tomarmos bem consciência desta maravilhosa grandeza, desta maravilhosa maravilha. Perdemos o gosto, parece que pelo aquilo que é maravilhoso. O maravilhoso apresenta-se sempre de um modo simples, discreto, mas aqui a questão, as grandes maravilhas do amor. Hoje o mundo não capta estas maravilhas. Parece que o mundo de hoje só está atento ao dinheiro, ao que faz barulho, ou que atrai as atenções, mas as maravilhas de Deus vêm na humildade de um Jesus que se mete na fila de pecadores e na humildade de um Espírito que se revela na pomba que desce sobre ele. Que maravilha! A Trindade a revelar-se nesta primeira cena, a grande cena primeira da vida pública, é uma manifestação trinitária. É uma manifestação da Santíssima Trindade. Então fiquemos, meus queridos amigos, a contemplar a graça deste batismo que nos abre os horizontes para a vida trinitária. É bonito pensar que o Jordão se tornou um verdadeiro santuário da Trindade, onde a Trindade se revelou. O Pai fala, como dissemos, o Filho está ali, um homem com 30 anos, o Verbo encarnado, Jesus de Nazaré, o Rabi, e o Espírito Santo manifesta-se daquela maneira tão bonita, através da forma de uma pomba que desce do céu para ungir, consagrar. Damos agora um pequeno salto, para o nosso batismo, porque no nosso batismo
A Trindade revela-se tanto que vem habitar-nos. Cada um de nós batizado, desde o dia do batismo, é um templo da Trindade, é um santuário da Trindade. Já vimos isto num programa anterior, mas hoje vem bem a propósito recordá-lo. Cada um, porque batizado, é um santuário da Santíssima Trindade. No dia do nosso batismo, o Pai, no seu amor, também nos disse: António, José, Maria, Isabel, Dário, tu és meu filho, em ti ponho todo o meu amor. É a grande graça do batismo. A partir daquele momento somos de verdade filhos de Deus. E o Pai de Jesus torna-se nosso Pai. Já éramos amados por Ele como criaturas, mas agora somos filhos bem amados. Desde o dia do batismo, tu, meu irmão, tu, minha irmã, tu cansado, tu doente, tu velhinho, tu criança, tu jovem, tu casado ou solteiro, tu és um filho de Deus, alguém a quem Deus ama. E ama com todo o amor. E a tua história é a história do amor dele. A história da tua vida é a história deste amor, deste Deus que te ama porque é Pai, porque é Paizinho, porque não é um Deus juiz, não é um Deus carrasco, não é um Deus castigador, não é um Deus polícia, não é um Deus que está de lá do alto do céu a ver quando tu fazes as asneiras para te passar uma multa. Não é. É um Paizinho que te ama. Desde o dia do batismo temos esta maravilha, sermos amados por Deus como filhos a quem Ele quer bem e a quem Ele ama com todo o carinho, com toda a ternura, com toda a bondade. Precisávamos de pensar nisto muitas vezes, entrar no santuário do nosso coração e descobrir cá a Santíssima Trindade que nos habita, que nos ungiu e consagrou e está em nós e fez de nós santuário da sua presença. E descobrir o amor do Pai, a ternura do Pai, o carinho do Pai. Mesmo quando tu pecas, meu irmão, mesmo quando tu, minha irmã, cais no pecado, mesmo quando tens más tentações, o Pai não deixa de te amar. O Pai te ama com ternura. O Pai gosta de ti e te ama. E a gente recorda aquela palavra linda de São Paulo: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Todas! Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Ele nos escolheu para ser santos. Ele nos ama. Antes do mundo ser mundo, já Deus pensava em nós. O Paizinho já nos amava e já tinha o seu coração colocado sobre cada um de nós para nos acumular de sua bênção e de sua graça. Então é esta maravilha que o batismo realiza em nós. Eu não sei se os pais, se os padrinhos, se os familiares daquela criancinha que está a ser batizada pensam nesta maravilha. A partir deste momento, esta criança é filha de Deus. A partir deste momento, o Paizinho do céu a ama de um modo particularíssimo, maravilhoso, extraordinário, divino. A partir deste momento, a Trindade está naquele coração que é um santuário. Eu quando estou a batizar, eu preciso de fé, eu, padre, preciso de fé para acreditar que quando deita água sobre a cabeça da criança e digo eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esta graça se opera naquela criança e ela se torna de verdade filha de Deus e ela se torna santuário da Trindade. Que maravilha! A Trindade que, segundo a doutrina da Igreja, fica mais personalizada pela pessoa do Espírito. Somos consagrados pelo Espírito, somos ungidos pelo Espírito, somos templos deste Espírito. São Paulo nos recorda essa verdade. E vós não sabeis que o vosso corpo é sagrado porque é templo do Espírito Santo? Vós todos
que sois batizados, que sois homens e mulheres, que passastes na água do batismo e foste mergulhado nessa água santa, fonte divina de graça que jorra para a vida eterna. Fostes incendiados nesse fogo que é o Espírito que em Jesus desceu em forma de pomba, mas depois no Pentecostes vai descer em línguas de fogo. E no dia do teu batismo e do meu e do nosso, como comunidade cristã, aí temos o Espírito a realizar maravilha, graça sobre graça. E o próprio ritual nos recorda as graças imensas que o batismo realiza em nós. Por isso, vamos ter uma veste branca, para simbolizar a graça, a santidade, a inocência, a beleza de um amor puro de Deus em nós, através da veste branca que nos é imposta. E por isso o óleo do crisma nos vai ungir, e através desse óleo é a ação do Espírito que se realiza em nós e que nos torna templos sagrados da presença do Espírito e nos torna homens e mulheres, criancinhas, se calhar na altura em que fomos batizados, mas se fomos batizados em adultos, então parece que a realidade ainda é mais visível. E depois aquela maravilha daquele símbolo também muito rico, que é na vela que a criança recebe, ou que o batizando recebe, foi acesa no Círio Pascal, que simboliza Jesus, que é a luz do mundo. Acesa, a nossa fé vem dele, e a nossa vela é acesa nele. Então é esta maravilha, este poder de graça e de santidade, esta prodigiosa graça, que dom imenso percebermos a graça do batismo. Há muito cristão, e há países até que a tradição é essa. Em vez de celebrar o dia do seu nascimento, celebram o dia do seu batismo, que é o dia do seu nascimento para Deus, no seu nascimento para a vida divina, no seu nascimento para a Trindade. O meu caro amigo, a minha querida irmã que me está a ouvir, homem ou mulher, solteiro ou casado, pai ou mãe de família, doutor ou analfabeto, não importa. Se é batizado, já entendeu que pertence à família divina, que foi enxertado na família divina, que entrou na Santíssima Trindade e que a Trindade entrou em si e que vive em si, e que quer estabelecer consigo, através dos sacramentos, da oração, da união interior, quer estabelecer consigo uma comunhão, uma amizade, no esplendor da graça e da santidade. Então, o batismo de Jesus nos leva muito longe a pensar na riqueza do nosso batismo, na grandeza de ser batizado, na grandeza da maravilha deste dom imenso de sermos templos de Deus, templos da Trindade, ungidos e consagrados pelo Espírito, templos santos de Deus. Então nos revemos de uma maneira prodigiosa neste dom de graça e de santidade, que é esta maravilha. O próprio ritual do nosso batismo, que não é um batismo de penitência, é um sacramento, e um sacramento que nos dá a graça, nos faz perceber estas maravilhas, nos faz perceber ainda outra maravilha, é que pelo batismo nós entramos na Igreja. Pelo batismo nós pertencemos a esta grande família que se chama Igreja. Igreja, comunhão, Igreja, corpo místico de Cristo, Igreja, povo de Deus em marcha, em caminhada, em peregrinação para o céu, para a casa do Pai. Igreja que tem que ser no mundo fermento de santidade. Igreja que vive
à imagem da Santíssima Trindade. Cada batizado é membro desta Igreja, é pedra viva deste templo. A Igreja é como um templo vivo, um santuário de Deus. Então, alegrarmos por sermos Igreja, por pertencermos à Igreja, porque pelo batismo somos membros vivos desta Igreja. Amar a Igreja, nossa Mãe. Viver a nossa vocação batismal é também vivê-la em Igreja. Aqui há tempo, há uns anos, havia um livro que tinha um título provocante, mas que nos fazia pensar: Cristo sim, Igreja não. Isto não existe. Quem adere a Jesus, adere à Igreja, sua esposa, que ele fundou para continuar no mundo a sua missão. Não podes dizer, eu tenho a minha fé, mas não vou à missa. Não! Eu tenho a minha fé, eu gosto de Jesus, mas da Igreja não. Tens que amar esta Igreja, reconhecer que é pecadora, que tem fragilidades. Mas a Igreja, Papa, bispos, paróquias, milhões de homens e de mulheres espalhados pelo mundo, todos mergulhados no mesmo batismo. Então, viver a radicalidade do nosso batismo, viver a graça de ter sido batizado, é também viver a graça de pertencer à Igreja, de amar a Igreja, de trabalhar por ela, de dar o nosso contributo de amor, de trabalho, de dedicação, de exemplo, na paróquia, no movimento apostólico, onde quer que seja. Não podemos cruzar os braços perante uma Igreja que precisa de ser apostólica, missionária e precisa ser fermento de vida nova para um mundo que se parece que a autodestruir. Que o batismo de Jesus nos dê a graça de vivermos a grandeza do nosso batismo. Para que assim seja, e em nome desta Trindade, porque é a Trindade que conta, é a Trindade, fonte divina de onde tudo vem, que eu vos vou abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Uma boa semana a pensar no batismo, a pensar na Trindade, uma boa semana a comprometer-nos com a nossa vocação batismal.